Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conectando Gerações. Eu sou a Ana Paula, presidente da Federação de Mocidades do Presbitério de Cuiabá. E é com muita alegria que estamos aqui nesse espaço feito especialmente para você, jovem presbiteriano, que tem a vontade de aprender, de compartilhar experiências nessa caminhada na qual nós estamos seguindo juntos, saber qual é o nosso propósito e a importância de estarmos juntos caminhando. E vale dizer que esse é um projeto realizado pela Federação da Gestão de 2025. Demais, né? E olha só, cada episódio nós vamos contar com convidados especiais. Nós vamos sempre trazer um jovem da nossa federação, quem sabe o próximo não pode ser você, e também um pastor, para enriquecer mais ainda as nossas conversas com experiências, fé e também sobre nossa caminhada na jornada cristã. E o tema de hoje nada mais é do que a história da UMP, aonde nós temos aí a União de Mocidade Presbiteriana, um dos movimentos mais importantes do jovem dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você já parou para analisar como tudo começou? Como que era no origem de tudo ali? Como era o perfil daquele jovem? Como nós somos hoje? Nós vamos então bater um papo para sabermos sobre experiências relacionadas à história da nossa UMP. E para isso nós contamos hoje com convidados muito especiais. Nosso pastor Adalberto da Igreja Presbiteriana do Alvorada e também o Ronaldo, também da Igreja Presbiteriana do Tijucal. E eles fazem parte do que nós chamamos carinhosamente de velha guarda. Sejam muito bem-vindos, então, ao nosso podcast. Obrigado, Ana Paula. Muito obrigado. Uma satisfação estar aqui. E aí, estão nervosos, preparados para contar tudo aí sobre a nossa história? Preparados. Vamos lembrar juntos. Vamos lembrar juntos. Bom, Ronaldo, você que aí foi um jovem muito ativo, né, na sua época, participando aí de federação, sinodal e tudo mais, mas nós também sabemos que você é um grande pesquisador sobre a história da UMP, né? E nós queremos aprender um pouquinho aí sobre o seu conhecimento, né, até hoje, do que essa juventude fez até os dias de hoje. Ronaldo, fala então um pouquinho pra gente como que foi, né, o início dessa história. Fala um pouquinho dessa experiência de que você já pesquisou, já, né, fez esse levantamento até hoje. Como que foi o início dessa história e algumas características importantes, né, para o nosso conhecimento? Eu tive o privilégio de pesquisar mais quando dos 75 anos da mocidade e depois nos 80 anos em que a gente comemorou aqui, buscar os arquivos, né? O IBA tem muitas informações, a própria Igreja Presbiteriana Central, porque é a nossa igreja mãe aqui no estado, né? O trabalho começou bem embrionário, com jovens que se preparavam para uma vida diferente, um estado unido. Nosso estado não era dividido, né, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, então tinha o desafio territorial também, que era distante essa locomoção, mas muitos desses jovens hoje são pastores. Fruto disso, né, desse trabalho. Né? Fruto do trabalho, fruto do desenvolvimento e envolvimento dentro da mocidade e da própria igreja. E aí evoluiu-se para uma preparação pastoral e um cuidado das pessoas. Foi fácil você saber como que foi essa história, como você chegou nesse conhecimento sobre o início de tudo, né? Como surgiu a mocidade? Há bastante registro, diferente até do que a gente tem. Naquela época se registrava com mais detalhe as informações. A gente tem atas com informações minuciosas, e a gente tem muitas informações, inclusive, detalhadas do que aconteceu, de um roteiro de uma viagem, de uma reunião dentro da federação, de como aconteceu essas reuniões. Então, o passo a passo ele era todo registrado, né? Todo registrado. Então, nós conseguimos saber ali a história no seu linear. Você vê que isso acontece hoje ou não? Ah, não, hoje está bem perdido. Hoje a gente registra-se pouco as informações e muito resumido.
E não dá para a gente, ou melhor, uma pessoa que for ler no futuro não vai ter essa noção que a gente tinha no passado, que a gente tinha uma noção exata porque se registravam os detalhes da reunião, o detalhe de uma viagem, então era diferente. E hoje é diferente. Talvez nossos filhos ou netos vão ter mais dificuldade de saber o que a gente fazia nos dias de hoje, né? Como que eram os nossos trabalhos hoje, né? Exatamente, exatamente. E com a sua experiência, pastor, como que você analisa sobre a questão do perfil do jovem ali lá atrás, quando você começou na sua caminhada pastoral, né? O perfil do jovem naquela época com o perfil do jovem hoje. Quais são as características que têm diferença e o que permanece até os dias de hoje? Então, na época que eu ainda era da mocidade, porque eu fui para o seminário, eu tinha 18 para 20 anos, né? Eu fiz um curso antes e depois, aos 20, eu estava no seminário presbiteriano. A gente já percebia, assim, que havia uma transição ali, né? Antes, havia muita mobilidade, viagens, as pessoas realmente se empenhavam tanto pelos trabalhos intra-igreja, ou seja, programações, como também viagens tanto dentro do estado, interestadual, ou seja, naquela época dificilmente as pessoas saíam de avião para um lugar para outro, né? Era raro você viajar de avião em algum trabalho da mocidade. As pessoas não tinham medo de viajar de ônibus. Então, assim, o sentimento que eu tenho nessa transição, saindo da mocidade, entrando na vida pastoral, já na época do seminário, é que isso foi se perdendo. Ou seja, esse comprometimento com os trabalhos, esse comprometimento de você ir para um congresso, isso parece que hoje é algo assim muito distante, né? Eu me lembro bem, ainda como membro da mocidade, que nós tínhamos programações que de alguma forma agregavam a cidade toda, falando assim, aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Então você tinha, por exemplo, ponto de encontro lá na Igreja Presbiteriana do Areião. Era um sábado por mês. Geralmente vinha pessoas de fora para cantar, para pregar, mas assim, independente de quem viesse, era o sábado marcado para todas as igrejas. Isso incluía até igrejas de outras denominações. Então, dificilmente hoje você vai ter alguma programação que atrai tantas pessoas, tantos jovens, e que de alguma forma cria vínculos, não só dentro daquela igreja, mas entre todas as igrejas. É chato às vezes falar isso porque soa aquela nostalgia, aquela sensação, antes era melhor, mas uma coisa é fato, antes todo mundo conhecia todo mundo. E marcou aquela geração, né? Exatamente. Então, você conhecia as pessoas de outras igrejas, você conhecia pessoas de outras denominações, ou seja, além da igreja presbiteriana, você conhecia pessoas de outras denominações, e de alguma forma você sentia um propósito comum, ou seja, você sentia um trabalho voltado para o reino. Hoje não, hoje nós estamos preocupados de alguma forma de ter a programação da nossa igreja, de conseguir cumprir ali essa programação local, e às vezes pouco se pensa em outras igrejas, ou até mesmo em nível de federação, sinodal. Então, assim, malemar as pessoas estão conseguindo cumprir, né, o seu trabalho dentro da sua própria igreja, dentro da sua própria mocidade, quanto mais na federação ou no sínodo. E eu vejo, então, esse reflexo tanto nas programações como nas viagens, né? Nós viajávamos bastante, nós tínhamos congresso, nós íamos, né? E aí, quando eu cheguei no pastorado, que eu pude acompanhar em alguns momentos que eu estive como secretário sinodal, isso foi se perdendo e cada vez mais se distanciando. Hoje, eu não estou, né, à frente de um trabalho sinodal e nem da federação da UMP, mas assim, eu percebo que para você conseguir trazer os jovens para algum trabalho, parece que é arrastando, porque realmente o pessoal tem outros compromissos, tem outras programações. E esse envolvimento deixa as pessoas distantes uma das outras, né? Que é um reflexo do que o pastor falou.
a gente presente em grupo, mesmo que com outras denominações junto, a gente se fortalecia. A gente estava cuidando um do outro e servindo também a comunidade. E é interessante isso que vocês falaram, porque nessa época, há não muito tempo atrás, alguns anos aí, nós se conhecíamos, né? Dentro da nossa federação, todos os jovens conheciam os jovens das outras igrejas, né? Uhum. É como nós até brincávamos, quando terminava o culto, parecia que um saía ligando para o outro para ver onde que estava, de repente o lugar estava tomado dos jovens ali presbiteriano, independente de qual igreja, estava ali a galera, né? A gente gostava e se reunia. E o que vocês veem como a importância de se conhecer, de estar junto? Vocês veem que tem uma força, porque eu acredito que a gente ainda não sabe a força que nós temos se estivéssemos juntos, né? Fazendo coisas juntos. Vocês acham, você, pastor, você acha que poderia alavancar muito mais coisas se esse interesse comum, não só setorizado, fosse mais forte? Sim. Começando pelo simples fato que as pessoas se interessam umas pelas outras. E isso é o que a palavra de Deus fala. Levar os fardos uns dos outros. Muitas vezes você está naquela programação e você está pensando o que eu ganho com isso. Na verdade, a questão é o que eu contribuo com isso. Primeiro, para a glória de Deus, de estar ali servindo o Senhor, bendizendo o nome dele, louvando. Outro evento que era marcante antigamente eram os louvorzões. Então as pessoas tinham o desejo de estar ali, de louvar a Deus. Hoje é mais difícil. Então, assim, quando você começa a pensar não no que você ganha, mas no que realmente você tem a oferecer, contribuir no reino, servindo junto de outros irmãos, então você começa a ter um crescimento maior, não somente ali na sua igreja, mas outras igrejas. Porque, inclusive, na medida que as igrejas se visitam, isso estimula. Quanto mais você tem intercâmbio entre as igrejas, mais estímulo as igrejas sentem nesse sentido. Porque, assim, quando a gente se isola, a verdade é essa, de alguma forma você vai perdendo aquela força mais assim motora do trabalho, de você fazer, porque assim, as pessoas se acostumam, nós nos acostumamos uns com os outros, mas quando de alguma forma nós criamos esses relacionamentos fora da igreja, com outras igrejas, federação, sínodo, de alguma maneira a gente percebe que o mundo é muito maior do que a minha igreja local e que eu preciso trabalhar muito além do que a gente já tem. Se a igreja está satisfeita com ela mesma, na sua federação, ela perdeu de vista o reino, porque se você mantém aqueles jovens ali, se você mantém um trabalho ali regular, mas de alguma forma você não pensa em expandir isso, né, junto com outras igrejas, você perdeu o foco do reino. Você tem o que? Uma manutenção do trabalho, não um crescimento. E não é esse o propósito. O propósito é realmente crescer. Crescer no sentido de expandir ali o alcance de outros jovens, expandir o compromisso, entendendo que o seu testemunho diante de outras pessoas. Eu creio que isso é uma das questões muito marcantes, porque hoje, enquanto você é jovem, talvez você não tenha essa percepção, porque o tempo está passando ali e você está trabalhando. Mas lá na frente, quando você chega e olha para trás e vê pessoas que foram alcançadas, pessoas que permaneceram no trabalho, aí sim você tem, de alguma forma, uma satisfação de dizer assim, olha, graças a Deus, porque nós estamos aqui, nós atravessamos, não foi um fogo de palha, não foi o calor da juventude, não, foi algo que Deus propôs no nosso coração. Porque, infelizmente, realmente, alguns ficam pelo caminho. Eles têm aquele momento da juventude, a primavera da vida, mas, quando menos se espera, não se sabe mais para onde foi, o que foi, a pessoa desanimou e vai por outros caminhos. E aí, lá na frente, onde que essa pessoa está? Né? Onde ela constituiu a família dela? Casou-se com alguém que é crente? Está na igreja? Ah, eu já fui da igreja. Inclusive, achei meu marido numa das reuniões da mocidade. Então, fica a dica. Aí eu não. Eu encontrei minha esposa num casamento no Areão, mas ela era batista. Já trouxe pra cá. Mas fica a dica também. A importância de ter outras denominações juntas. Exatamente. O intercâmbio é conhecimento.
Foi até engraçado, porque se não fosse a reunião, na época a gente estava até nos trabalhos da Nacional, e aí foi num trabalho lá na Igreja Cerejeiras, e lá encontrei ele lá nos trabalhos da mocidade, ele estava tocando, e a partir daquele dia a gente começou a conversar e não paramos mais. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Não só dele, mas como da família, porque o meu sogro chegou primeiro em mim do que ele. Disse, olha, meu filho está precisando. Brincadeira. Ronaldo, durante esse período, né, que nós estamos aí de caminhada da mocidade, o que você pode nos dizer sobre a influência que nós recebemos e ao mesmo tempo que nós passamos a nível nacional? É um privilégio para mim estar praticamente a minha vida toda dentro da Presbiteriana e efetivamente trabalhando na mocidade desde 1999, quando eu conhecia, através da Sinodal, o trabalho mais estruturado, né? Eu sabia o que era a mocidade, mas estruturado foi em 99. E a partir daí eu me senti importante no sentido de contribuir para que esse trabalho também cresça, para que eu aprendesse dentro da nossa igreja, dentro do trabalho com jovens, e sendo útil. Nós fomos... dentro do nosso estado, a gente viajou muito, porque a nossa federação ainda era uma federação que estava na boa parte do estado de Mato Grosso, então o Presbitério de Cuiabá e a Federação de Mocidade do Presbitério de Cuiabá era extensa. Então viajávamos Tangará... Tinha mais de 30 igrejas. 30 igrejas, então e muito interior, né, pastor? Sim, sim. Então a gente tinha esse andar muito. E depois, dentro da Sinodal, a gente contribuiu para que o trabalho dessas federações e das mocidades locais se desenvolvesse. Lógico, é um trabalho duro, né? E como o pastor até citou, é diferente o território quando está numa região e também cultural daquela cidade, mesmo que nós estamos numa denominação única, né? Até porque o nosso estado ele é muito grande territorialmente, né? Então, uma viagem dentro de uma sinodal, por exemplo, você pegar lá, né, o norte do estado, ou no sul, assim, para você conseguir visitar todo mundo era complicado, né? Na época, o nosso presbitério pegava todo o eixo norte, todo, dessa parte que a gente sai de Cuiabá, que segue para Rosário, ou seja, para Cáceres, Tangará, qualquer um desses espaços subindo ao norte era um presbitério só. Ele só foi assim ter essa divisão em 3, né? Acho que foi em 99 mesmo que foi aprovado, se eu não me engano, que foi essa divisão. Antes mesmo, em 89, ele dividiu em 2, que era o presbitério de Cuiabá e o Centro-América. Se eu não me engano, foi 89. E aí já cerca de 10 anos depois, 10 ou 11, 12 anos, houve novamente essa divisão, mas é outra palavra que a gente usa. Desmembramento. Exatamente, a palavra é desmembramento. Divisão pega mal. Então, assim, ele se desmembrou em 3, né? E aí depois sofreu outros desmembramentos internos de outros presbitérios. Mas ainda assim permaneceu o sínodo, né? Que agora, mais recentemente, foi finalmente desmembrado em 2 sínodos, né? O sínodo mato-grossense, no caso. Até para que os trabalhos fossem desenvolvidos melhor, né? Para que Exatamente. fossem mais assistidos, né? Uhum. E tem um suporte maior, né? E tem esse suporte maior das igrejas locais, dos próprios presbitérios. E nacionalmente a gente começa a trabalhar até junto com você. A gente começou a trabalhar junto e viajando. No primeiro momento foi para o Rio de Janeiro, né? No Congresso do Rio de Janeiro, que para entender mais esse 2010, para conhecer mais esse contexto nacional e como a gente está inserido numa sociedade dentro da igreja que funciona, que tem trabalhos em todas as áreas, né? Também no social, dentro da própria UMP, e expandir isso. Como que a gente poderia expandir? Como que a gente poderia trazer para o nosso estado mais informações, as ideias e programações que eram compartilhadas lá de outros estados também.
adaptado ao nosso, né? À nossa realidade. Você participando de um congresso desse, assim, você volta em êxtase, né? A primeiro momento que você nunca participou. Você acha que a gente está aqui no estado, querendo ou não, é pequenininho, aí você chega num congresso onde tem 1000 jovens e, tipo, praticamente todos sendo alguma liderança dentro da mocidade, seja ela local, federação sinodal. Então, é muita gente, né? Quando você chega assim, fala assim, é muita gente com muita ideia e você vê, nossa, o trabalho funciona em outro lugar, funciona assim, então você vem com injeção de ânimo bem legal, né? Se todo mundo pudesse ter a oportunidade de participar, é bem bacana. E como contribuir, né? Como eu estar dentro desse contexto e contribuindo aqui na minha igreja local, no primeiro momento, e aí desenvolver na federação, na sinodal. É essa contaminação boa que acontece quando a gente, igual eu falei há pouco, né? Sai às vezes só do nicho, né? Que você tem ali dentro da sua igreja. Porque assim, o grande equilíbrio é esse. É você servir onde você está, mas você não perder de volta tudo que tem ao redor. Você falou, vai para o congresso, você vê outras realidades, outras lideranças. Isso, de alguma forma, além de trazer um encorajamento maior, mas também traz o quê? Uma visão de que a sua igreja, ela precisa expandir, né? Os trabalhos, elas devem ser expandidos, porque a ideia não é manutenção. Eu acho que o grande problema é quando a gente pensa assim, vamos manter o trabalho. Não, vamos pensar no crescimento, né? É claro que cada igreja tem uma realidade, mas o crescimento nem sempre é só em termos numéricos. Ele é, antes de tudo, em termos de compromisso, de vida. Ou seja, o simples fato de você ter um jovem ali, que você vê o amadurecimento, o comprometimento dele crescendo com Deus, né? E ainda que ele seja só um, mas ele é aquela ovelha que era antes perdida, que foi encontrada e está guardada. Então, isso são efeitos que essa relação com outras igrejas, com os trabalhos, traz para a sua realidade interna. Para perder essa visão, às vezes, não, a gente está fazendo trabalho aqui, quando vê, míngua, mas não sabe por quê. Verdade. A igreja local é importante, mas ela precisa sair para fora também, né? Exatamente. Ela precisa fora da comunidade e fora do contexto da própria igreja. Nós como sociedade, nós como participação dentro do presbitério, dentro do nosso sino. Esse é o equilíbrio. E nesse congresso, em 2010, a gente teve a possibilidade de um dos nossos jovens ser indicado para vice na região centro-oeste. Não foi naquele momento, né? Não era a vontade de Deus naquele momento, mas a oportunidade da nossa representação nacional também, de nós estarmos representando nacionalmente e representando o nosso estado também. Inclusive, o jovem que estava com a gente lá é o Rubinho, o famoso Rubens Araújo. E Da Igreja Betânia. Da igreja, hoje na Igreja Betânia, presbítero na igreja, e teve uma relevância também para o nosso estado. Sim. Como fruto desse encontro do Congresso de 2010, a gente foi convidado a sediar o encontro regional da região centro-oeste. Em 2013, nós fomos o estado que recebeu o encontro regional. E nós fizemos no Buriti, e nós fizemos no Água Viva, e aconteceu assim, de mais do que a gente planejou. A graça de Deus nos abençoando e a comissão organizadora à frente, aconteceu muito mais do que a gente esperava, da forma que a gente sonhava, e Deus foi nos proporcionando estar dentro dessa comissão organizadora. Inclusive estourar meu joelho. Inclusive, teve grandes frutos, né, desse regional que nós sediamos, aonde nós procuramos, né, naquele exato momento ali, buscar um membro, não mais do que um, mas um membro de cada igreja, para que todas pudessem se sentir inseridas e, de certa forma, a gente juntar todas as igrejas para poder fazer esse evento, né? Foi muito bacana, né? Rendeu vários frutos, acho que de amizades que a gente leva até hoje, né? Exato. Tem um bordão da Nacional que eles falam lá,
A mocidade gera... Deixa eu lembrar aqui agora, peraí. Não é a mocidade... Como que é, gente? Ah, O bordão. MP? Não, é... Criar laços para a vida, assim. Tem até um bordão da Nacional, né? Que é o MP Cria Laços para a Vida. E é bem isso mesmo. Sim. Um dos nossos laços somos nós, Exatamente. né? Que nós nos conhecemos mais profundamente ali nesse evento e tá aí até hoje. A amizade que a gente leva para a vida. Pessoas que, né, ficam guardadas e faz parte da nossa caminhada cristã. Sim. Né? E foi bem E bacana. por isso a importância de estar junto, né? E voltando ao que o pastor falou, desse distanciamento que a gente tem hoje. Se a gente está junto na comunidade, nas igrejas locais, em intercâmbios, a gente vai nos fortalecendo e criando laços. Mesmo que não tenha uma convivência frequente, a gente tem laços e sabe com quem contar. E em 2014 a gente teve você como vice da região Centro-Oeste, representando o nosso estado e fruto do trabalho que foi desenvolvido aqui e o reconhecimento desse trabalho, né? Em 2014 a gente tem à frente a Ana Paula, você, Ana, representando o nosso estado diante do trabalho na região Centro-Oeste, como vice na região Centro-Oeste. Pastor, você então já teve aí um tempo, né, à frente como secretário sinodal, né, junto com a mocidade. E eu queria te perguntar como que você vê essa importância do pastor estar junto, né, nos trabalhos da federação, da sinodal. Qual a importância para a mocidade dos pastores estar caminhando junto com a gente? E também, aproveitando aí o gancho da pergunta, se você acha que os pastores hoje, né, na nossa condição atual, nossos pastores têm incentivado, têm apoiado o desenvolvimento dos trabalhos da mocidade? Então, eu creio que a primeira importância é estar participando, assim, do que a igreja, ou melhor dizendo, do que a mocidade, né, tem feito e como tem feito. Ou seja, o pastor, ele tem uma responsabilidade, antes de tudo, né, doutrinária, de vida, de acompanhar se a mocidade está realmente comprometida com o reino, com a proclamação da palavra de Deus, com o testemunho de santidade, ou se de alguma forma o trabalho tem sido feito, vamos dizer assim, apenas de forma protocolar. Porque o grande risco que às vezes a gente percebe é um envolvimento simplesmente ou pelo poder, ou pela dinâmica, mas sem um propósito, como eu disse há pouco, de crescimento, de comprometimento com a palavra de Deus, com uma vida transformada. Então, assim, eu quando acompanhei, ainda que tenha sido só durante uma gestão, né, eu estive na CE, né, da UMP, foi também no Rio de Janeiro. Lá eu tive junto, eu acompanhei as reuniões, eu vi ali algumas discussões, aquela velha discussão de tentar aumentar a idade, diminuir a idade. Na verdade, assim, o pessoal queria aumentar a idade da UPA, que eu acho que até aumentou, não me lembro exatamente, mas enfim, e a ideia é aumentar a idade da mocidade. Eu também falei, eu sou contra isso daí, porque aí o cara chega aos 80 anos e ele é mocidade ainda. Então, assim, essa é uma posição que eu tenho e outros podem ter outras, mas enfim. Mas eu tenho 35 e ainda sou jovem, você. Então, você tem 35, você ainda está no limiar, porque é até 35. Mas eles assim, queriam naquela época baixar para 30. Mas ficou 35. Ficou 35. Então eu acho que eu estava do lado do pessoal que era a favor dos 30. mas se deixar, a verdade é assim, que o pessoal vai chegando até para cima. E aí, qual que é a grande dificuldade? Se o pastor não acompanha, fica tudo entregue às vezes ao que é uma tendência e não naquilo que realmente é um compromisso. Então eu vejo que assim, é de extrema importância os pastores acompanharem a sociedade justamente para, de alguma forma, direcionar biblicamente, porque esse é o compromisso que o pastor tem. Muitas vezes você tem a força, você tem a motivação para o trabalho, mas você não tem um direcionamento bíblico. E isso é complicado.
Vamos dar alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram motivadas, foram até bastante fortes, mas que não tinham direcionamento bíblico, né? Usar quando a arca estava voltando lá, carregada de forma indevida, e o carro de boi trupica lá, a arca vai cair, ele vai segurar a arca e o que acontece? Ele é morto. Por quê? Porque, num certo sentido, aquela reação dele, que inclusive foi uma reação de cuidado, não era biblicamente direcionada. Então, muitas vezes, o que é que você tem? Você tem ali esse caso é emblemático. Vamos só detalhar aqui rapidamente. Davi mandou buscar uma junta de boi nunca antes experimentada, ou seja, é uma junta de boi 0 quilômetro, nunca, né? Ou seja, era novinho em folha, um carro de boi novo em folha, para que a arca fosse transportada. E houve celebração, houve tudo ali. Mas não houve a simples observância do que a palavra de Deus dizia, que a arca tinha que ser carregada pelos levitas e ponto. E quando isso é simplesmente ignorado, no meio do caminho surge ali um impasse, uma situação, né, de acidente, entre aspas, né, mas que ali a arca vai cair, o zelo de usar ali foi fulminado por Deus. Por quê? Porque não adianta você ter zelo, mas não ter conhecimento. Paulo já advertia disso. Ele falou isso dos judeus, eles têm zelo, mas não têm entendimento. E às vezes você vê isso, muita motivação, mas sem um entendimento bíblico. E aí você precisa exatamente encontrar o zelo, a motivação com o entendimento bíblico, porque do contrário, agora se você também tem um entendimento bíblico, mas não tem nenhum movimento, nenhuma motivação, ou seja, você, né, está ali engordando teologicamente, mas você não tem nenhuma prática daquilo ali, também é um problema. Ou seja, você tem os dois extremos. É verdade. E o pastor, ele precisa estar inserido justamente na vida ali das sociedades. Isso se aplica não só à mocidade, mas também às outras sociedades. Para quê? Para que essas sociedades tenham um norte, principalmente teológico, né, para aquilo que elas desejam fazer. Nem sempre o pastor vai ter a mesma energia, o mesmo gás que o jovem tem, mas ele tem pelo menos ali a perspectiva para dizer, vamos por esse caminho. Eu estou orando por vocês, eu estou aqui com vocês, eu posso não ter o mesmo pique de vocês, mas nós temos que caminhar juntos. Então, nesse caso, a figura pastoral, ela tem que estar junto. Agora, a segunda pergunta era sobre hoje, né? Aí fica difícil porque eu mesmo não estou, mas eu acompanho, por exemplo, esse ano eu sou o conselheiro da minha igreja da UPA, né? Então, assim, não estou sabendo na federação, né, na sinodal, como tem sido o acompanhamento. Mas o que eu vejo dos trabalhos que têm sido feitos é que existe sim um investimento. Às vezes não só de pastor, mas de presbíteros, de pessoas que têm experiência e que estão junto com os jovens, seja a UPA, seja o MP, para justamente o quê? Para caminhar com eles, a fim de que eles, né, cheguem ali no trabalho certo. Então, assim, a gente tem acompanhado, meus filhos agora são adolescentes, então, assim, eu estou mais a par dessa realidade de UPA. Mas o que eu percebo, assim, talvez falte encontrar um pouco mais de motivação, de trabalho, porque, como eu disse no começo, hoje é muito pouco perto do que já foi feito antes. Às vezes a impressão que dá é que parece que antes ninguém tinha nada para fazer e o que tinha para fazer eram os trabalhos da igreja. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Apesar de hoje o mundo parecer rodar numa velocidade muito maior do que antigamente, mas a Bíblia é muito clara, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Então, servir o reino é a nossa prioridade. E isso parece... para todos os tempos, né? Não é só para... Exatamente. Então, assim, isso não foi escrito agora. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. Então, assim, quando o Senhor Jesus disse isso, ele deixou muito claro que em todas as sociedades, em todos os contextos, a dedicação ao reino é a prioridade. É a prioridade não só em ordem cronológica, mas em ordem de importância. Sim.
E para finalizar, o papo está muito bacana, mas para finalizar eu queria fazer então essa última pergunta para vocês. O que marcou a mocidade, a época da mocidade de vocês, a juventude de vocês, caso Ronaldo aí na sua atuação, né, dentro da mocidade, do pastor Adalberto aí como pastor, né, conselheiro nessa caminhada junto com os jovens? O que marcou, ou uma história, ou algo que tenha marcado a vida de vocês nessa caminhada? E o que vocês têm para deixar aí uma palavrinha para os jovens hoje, nessa nossa conversa, nesse bate-papo? Eu? Mesmo mais jovens. Olha, assim, para mim foi de suma importância, de construção de uma vida para mim, de ter um acompanhamento, de estar próximo de outras pessoas, de aprender com outras pessoas, e a referência que o pastor falou, a gente convivia com outras denominações, a gente convivia com outras sociedades, até mesmo pessoas que não eram cristãs na época, e era uma convivência muito agradável. E isso foi me ensinando. Eu, particularmente, eu aprendi a cuidar do próximo, por exemplo, a amar o próximo sem muitas distinções, cuidar efetivamente das pessoas, e aí a gente vai vivendo numa sociedade em que tudo se distancia, né? Hoje está tudo se distante. A gente vive mais conectado do que presente com as pessoas, e hoje sinto de fato essa falta da gente estar mais presente, os jovens estar mais presentes, nós termos mais atividades juntas, para juntos nos conectarmos, juntos aprendemos, e aprendemos com as experiências dos outros também, dos mais velhos, dos mais jovens, dos mais velhos também. Conectando as gerações, né? Conectando gerações. Bom, para mim, assim, o que me marcou bastante, desde aquela época até hoje, é você poder ter, né, como foi falado aqui, amigos que são para a vida toda. Então, assim, eu tive o meu tempo de mocidade aqui em Cuiabá, eu fui para um curso em Brasília e lá, os 2 anos que eu morei, estive junto de uma mocidade em Brasília, mais propriamente dizendo lá em Taguatinga, e depois em Goiânia, durante o tempo do seminário, dos 20 aos 24 anos, ou seja, era um período que eu convivia com a mocidade, era seminarista, mas para nós ainda éramos mocidade. A mocidade não via a gente muito como mocidade, porque o povo já fala, seminarista sempre o pessoal trata diferente. Mas a cabeça nossa era de mocidade. Então, assim, eu tive esse privilégio, né, graças mesmo de Deus, de poder ter vivido uma realidade aqui em Cuiabá, em Brasília, depois em Goiânia, né, com igrejas, com irmãos, que de alguma maneira não somente participaram da minha vida, do meu crescimento, do meu amadurecimento, mas até hoje para mim são referências. Então, assim, uma das coisas que eu acho que mais marca é você passar os anos e você, muitas vezes, olhar para trás, mas ao mesmo tempo olhar para o seu lado hoje e ver pessoas que te acompanham já há 30 anos. É verdade. É estranho dizer, mas nós estamos em 1925. 95 já faz o quê? 30 anos. 2005. 2005 é 20. 1995, tá. 30, viu? Eu não sou tão ruim de matemática. Mas você pensar, é estranho você falar em 30 anos, mas 30 anos de amizade, de pessoas que você olha, é claro que não são todas, e aí tem o lado triste da história. Eu tiro o exemplo de Taguatinga. Eu fazia parte de um grupo de jovens lá, e eles eram muito motivados, mas eles, mesmo sendo uma igreja presbiteriana, na época não havia, aliás, havia, né, um direcionamento teológico que não era reformado. Era uma igreja presbiteriana no Brasil, mas não era uma igreja reformada. E assim, desses jovens, muitos não estão mais na igreja. Outros estão em outras igrejas. Mas alguns permanecem firmes até hoje, né? Tem uma irmã lá que é esposa de pastora, é missionária.
Então, assim, é muito bom você ver pessoas que, ao longo dos anos, permanecem. Então, isso é algo que marca. Isso é algo que, assim, o desejo do meu coração é que marque também, a partir de hoje, os jovens que daqui 30 anos, né, 2055. Então, o meu filho em 2055, quando ele tiver mais ou menos a minha idade, certo? Então, assim, o que eu espero dele? Que ele esteja firme na presença de Deus, com amigos que ele cultiva desde hoje, daqui para frente. Então, assim, são esses amigos que a gente caminha junto. Eu falo disso tanto assim, os meus amigos que são pastores, né? Os meus amigos que estão nas igrejas. Então, assim, eu tenho amizade com essas pessoas em Brasília, no Distrito Federal, eu tenho amizade com pessoas nas igrejas em Goiânia, aqui em Cuiabá. Para mim, isso é o que mais marca. Para mim, essa é a esperança que eu tenho, que essa geração, daqui 20, 30 anos, eles possam dizer, olha, nós estamos aqui, né, firmes na presença do Senhor. E a verdade é que nós vamos levando os fardos uns dos outros. Sim. Porque se for sozinho, ninguém chega. Mas se for, né, sendo instrumento da graça de Deus na vida do próximo e vice-versa, tendo o outro para me apoiar, para me fortalecer, é aí que nós vamos chegar lá. A esperança que eu tenho é que, assim também como na época que nós éramos jovens, nós tínhamos menos de 20 anos, e nós olhávamos lá na frente aqueles irmãos que na época pareciam tão idosos, do alto dos seus 40, 50 anos, né? Hoje eu fico pensando, a gente tem 40, eu tenho 46. Tá novo, né? Mais ou menos. Mas eu fico pensando assim, 46 anos, eu vejo a foto do meu pai com 46 anos, era tão diferente, mas eu fico pensando isso. Será que hoje, quem tem essa faixa etária de 15, 16, 20, olha para quem está na faixa dos 40, 50, 60, será que ele diz assim, eu quero chegar lá? Porque foi essa grande influência do passado, daqueles que estavam à frente do trabalho, né? Os conselheiros, os secretários, os pastores. Então, pastores que estavam à frente e que nós olhamos e nós desejamos chegar na idade deles firmes. Então, o desejo do meu coração é que hoje a gente inspire dessa forma. Inspire a eles caminharem com os amigos de uma vida toda e inspire a olhar lá e falar assim, eu quero chegar naquela idade e eu quero estar firme. E quem provê isso é Deus, né? Na nossa caminhada cristã, são esses relacionamentos que nós devemos cultivar, né? Uhum. E aí, olha que bacana. Esse aqui foi um presente que eu recebi no final da gestão, né, onde eu estive ali na diretoria da Confederação Nacional, e aí no encerramento da nossa gestão nós recebemos esse presente. E tá aqui, acho que diz muito do que o pastor falou, né? Uhum. Os melhores momentos são os que passamos servindo com os amigos, né? E realmente, eu pude também provar muito disso. E aí trazendo uma história, né, sobre o fruto dessas amizades de relacionamentos que a gente leva para a vida, me lembro da Nayara, né? Não sei se todos conhecem aqui. Hoje ela está morando com Cristo, né? Uhum. E a Nayara que nos ajudou, inclusive no evento que nós tivemos, né, do regional que nós sediamos, ela também esteve participando ali na organização ali. E eu me lembro que um tempo depois ela ficou doente e ela precisava ser encaminhada para Brasília com muita urgência. E a família dela não conhecia exatamente ninguém em Brasília. Uhum. E nessa hora, o que entra em ação? A mocidade, né? Uhum. E naquele momento, eu me lembro que ela precisava ir, e aí a família dela me ligou se eu conhecia alguém em Brasília. E aí, por conta, né, dos nossos relacionamentos aí, da Nacional, eu liguei, inclusive foi para o Alexandre, lá de Brasília. Imediatamente estavam todos esperando ele chegar
lá já prepararam lá local para receber a família enquanto estava com ela no hospital, né? Eles ficaram mais de mês fazendo semanas fazendo toda a assistência com a família. Tinha lugar, eles levavam ela todos os dias, né? A família para o hospital, trazia e volta. E inclusive depois prepararam tudo quando eles tiveram que retornar. E essa amizade acho que perdura até pelos dias de hoje, né? Não só isso, por quantas vezes, hoje, né, no caso, o meu esposo, ele tem que aguentar, mas aguentar não, porque eu acho que pra gente é bem tranquilo e a gente ama isso. Mas na época que eu não era casada, minha avó tinha que receber sempre. Toda semana tinha alguém da mocidade, de qualquer canto do Brasil chegando. E falei assim, olha, eles nem conheciam. Já recebi gente que eu vi no dia que chegou em casa. Eles ligavam e falavam assim, olha, tá indo alguém do Rio de Janeiro. Inclusive essa pessoa, né, acho que tá até na igreja da Alvorada. Eu me esqueci agora o nome dela. E aí ela veio fazer um concurso em Cuiabá, ela era do Rio de Janeiro, e ela não conhecia nada. E aí o pessoal, né, da mocidade lá me ligou, na época eu era da Nacional também. Eles falaram assim, olha, tá indo uma pessoa aí que tá indo fazer um concurso, você tem como receber ela? Eu falei, claro, recebemos. Aí ela ficou lá em casa, passou no concurso, depois ela me ligou, tem como me ajudar a achar uma casa? Eu falei, tenho. Então assim, isso são frutos que a gente leva pra vida, né? E que a nossa juventude hoje ela possa entender o quão importante isso é, né? Sim. Desses relacionamentos que nós devemos cultivar. Afinal, nós estaremos todos juntos, né? Sim. E pela eternidade, curtindo a presença um do outro. Então, se a gente não gostar de ter a presença agora aqui, né? Não vai ter jeito. Lá na eternidade a gente vai estar todo mundo junto. Não tem como fugir. É isso aí. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio dessa temporada. Foi muito bom. Agradeço novamente a presença, né, dos nossos convidados. E eu quero pedir para vocês, então, aí nós estamos aí engatinhando, né, iniciando aí esse projeto pensado em você, jovem. Então, curte, compartilha com o jovem da sua igreja, comenta aí embaixo aí. Nós vamos deixar, então, aqui as nossas redes sociais. Então, você tem a oportunidade aí, comenta aí qual é o jovem que você quer ver aqui junto com a gente, batendo um papo, conversando. Qual o tema que você quer, então, que seja aí explanado, né, conversado. Então, comenta aí o que você achou que ficou legal, o que nós precisamos melhorar, o que você quer ouvir, então, aí no nosso bate-papo, explanar, né? Então, nós precisamos aí do engajamento de vocês. E até a próxima!